Inscreva-se agora no canal Semente Sagrada para explorar mais conteúdos profundos e inspiradores. No coração do Rio Grande do Sul, onde as paisagens verdejantes e os rios serenos normalmente reinavam, um evento histórico e trágico para o estado e o país ocorreu. A pior enchente de todos os tempos. Por qual razão essa catástrofe aconteceu? Por causa espiritual? Efeito da natureza? Final dos tempos? Após dias de chuva intensa e incessante, desde o final do mês de abril de 2024, sob a escuridão do céu, misturado ao som do trovão e à fúria das águas que pareciam não ter fim, o volume de água que caía do céu foi algo inexplicável. Era como se o céu estivesse chorando ininterruptamente. No último dia de abril e no dia 1º de maio de 2024, as nascentes dos rios começaram a ganhar volume rapidamente, descendo em direção aos rios e cidades numa velocidade e evasão nunca antes visto. A água passava com muita força, pressão e com uma correnteza extremamente violenta. O som da água correndo se transformou em um rugido ensurdecedor, ecoando pelas florestas e vales como um aviso sombrio do que estava por vir. A enchente se anunciou, trazendo consigo não apenas águas impetuosas, mas também uma grande quantidade de emoções que desafiariam o coração humano. À medida que as horas passavam, a intensidade da chuva aumentava, transformando riachos em rios e rios em mares furiosos. Os sistemas de drenagem, incapazes de lidar com o volume excepcional de água, cederam sob a pressão, inundando ruas, bairros e cidades inteiras numa situação caótica. Com o passar do tempo, o panorama mudava rapidamente. Ruas se transformavam em rios, casas se tornavam ilhas isoladas, e a vida cotidiana era submersa sob uma inundação de proporções assustadoras. As pessoas assistiam, impotentes, enquanto suas casas eram engolidas pelas águas, seus pertences preciosos submersos sob uma maré impiedosa. O comércio local, o sustento de muitas famílias, desaparecia sob as águas revoltas, levando consigo os sonhos e as esperanças de uma vida melhor. Famílias inteiras acordavam para a cruel realidade de ver seus lares inundados, seus animais e elas próprias arrastados pela correnteza impiedosa. Foram dias muito tristes, de muita dor, perdas e sofrimento. Carros foram arrastados como barcos à deriva, perdidos em um mar de desespero e desolação. Animais de estimação, parte integrante das famílias, desapareciam nas correntezas turbulentas, deixando para trás corações partidos e memórias dolorosas. Enquanto outros ficavam sobre os telhados, tentando se salvar do afogamento, esperando por resgate. Enquanto a enchente avançava implacavelmente, o número de vidas perdidas aumentava, cada uma tragédia pessoal e única, um lembrete brutal da fragilidade da existência humana diante das forças ocultas espirituais. A enchente não conhecia distinção. Ela não poupou ninguém, pois as pessoas estavam vulneráveis e despreparadas. Cidades inteiras se viram envolvidas em um mar de caos e desespero, enquanto o Rio Grande do Sul se transformava em um campo de batalha contra as forças da natureza. Infelizmente, a chuva continuou nos demais dias de maio, fazendo com que mais volume de água descesse pelos rios e atingisse muitas outras cidades com alagamentos catastróficos. Muitas pessoas não tiveram tempo para fugir da fúria das águas, enquanto outras optaram em não abandonar seus lares. Animais ficaram pelo caminho ou tentavam se salvar de qualquer maneira, aguardando por horas ou dias algum tipo de resgate. Diante de tudo, nada acontece por acaso. Certamente existe uma razão espiritual da natureza ou de ambos para essa trágica enchente. E é extremamente importante estarmos cientes e alertas a futuras catástrofes para nos protegermos e prepararmos para minimizar os danos. Várias profecias e textos sagrados, ao longo da história,
têm sido interpretados como prenúncios do fim dos tempos. Essas profecias muitas vezes descrevem eventos catastróficos, conflitos globais, desastres naturais e sinais cósmicos como sinais do fim iminente. Para muitos crentes, a observação desses eventos no mundo contemporâneo reforça a crença de que estamos nos últimos dias, já que temos como exemplo as guerras entre Rússia e Ucrânia e também a de Israel contra os terroristas que estão sempre tentando dominar seu território e extirpar os judeus. Tem ocorrido várias outras tempestades, enchentes e inundações gigantescas neste ano pelo mundo, como na Alemanha, na China e também em Dubai, local em que nunca havia ocorrido um episódio de tal magnitude. Conforme consta nas seguintes escrituras sagradas. Em Mateus 24, 3-14, Jesus fala aos discípulos sobre os sinais que precederão o fim dos tempos, incluindo guerras, terremotos, fome e perseguição dos cristãos. Em 2 Timóteo 3, 1-5, o apóstolo Paulo escreve sobre como nos últimos dias haverá tempos difíceis, com as pessoas sendo egoístas, avarentas, arrogantes e blasfemas. Em Apocalipse 1:3 está escrito: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 16:16 fala: Então os ajuntaram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Este é um versículo frequentemente associado à batalha final que precede o retorno de Jesus Cristo. E em Apocalipse 22:20 fala: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E assim, sob o peso esmagador da calamidade, as comunidades do sul do Brasil enfrentaram uma provação como nunca antes. Mas mesmo no meio da escuridão, a luz da esperança brilhava, alimentada pela coragem e solidariedade daqueles que, apesar de terem perdido tanto, estenderam a mão para ajudar os outros. Porque, mesmo nas horas mais sombrias, é nos momentos de adversidade que a verdadeira essência da humanidade se revela. Heróis anônimos, munidos apenas de compaixão e determinação, lançaram-se na luta para salvar vidas. Bombeiros, voluntários e vizinhos, unidos em um propósito comum, enfrentaram as águas turbulentas para resgatar aqueles que clamavam por ajuda. Graças à fé, esperança e bondade das pessoas, muitos foram resgatados e acolhidos para poderem aos poucos reconstruir suas vidas novamente. Perder tudo num desastre é uma experiência devastadora, que pode abalar até mesmo a mais forte das almas. Mas dentro da escuridão desses momentos, há uma luz que brilha com a promessa de um novo começo, de uma jornada de reconstrução e renovação. Quando tudo ao nosso redor desmorona, é fácil sucumbir ao desespero e à desesperança, mas é exatamente nesses momentos de maior desafio que a força do espírito humano se revela. É quando descobrimos uma coragem que nem sabíamos existir, uma resiliência que nos permite enfrentar o impossível e transformar a adversidade em oportunidade. Perder tudo pode parecer como se o chão tivesse sido arrancado de debaixo de nossos pés. Mas lembre-se, queridos cristãos, que mesmo quando não podemos controlar as circunstâncias que nos cercam, podemos sempre escolher como responder a elas. Podemos escolher erguer-nos, levantar a cabeça e começar de novo. Sim, o caminho à frente pode parecer árduo e cheio de obstáculos, mas acredite em si mesmo, na sua capacidade de superar, de reconstruir, de criar uma nova história para a sua vida. Lembre-se de que as maiores bênçãos muitas vezes surgem disfarçadas de desafios aparentemente insuperáveis. Pois basta ter fé, crer em Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que serás salvo. Como está escrito na Bíblia Sagrada: Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado
e salva-os de espírito oprimido. Salmos 34, 18. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Salmos 30, 5. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Você não está sozinho nesta jornada. Ao seu redor, há pessoas dispostas a estender a mão, a oferecer apoio, compaixão e solidariedade. E você tem Deus contigo. Aceite a ajuda que lhe é oferecida, permita-se ser amparado e amado por aqueles que o cercam. E, acima de tudo, mantenha viva a chama da esperança em seu coração, pois é a esperança que nos sustenta nos momentos mais sombrios, que nos guia através da tempestade e nos leva em direção a um novo amanhecer. Então, filhinhos, levantem a cabeça, respirem fundo e deem o primeiro passo em direção ao seu novo começo. A estrada à frente pode ser desafiadora, mas também está repleta de possibilidades e oportunidades. E no final dessa jornada, você emergirá mais forte, mais sábio e mais resiliente do que jamais imaginou ser possível. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Que Deus te abençoe e até breve.